ter uma educação na atualidade. Hoje nós temos, assim, muito conhecimento pela internet, não é verdade? A quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de redes sociais. Quem tem Facebook aqui? WhatsApp? MSN? Mais alguma outra rede? Isso, outra. E os nossos filhos, quantas redes sociais eles conhecem? Vocês sabem? Bastante, na verdade. E hoje, o padrão que a mídia dita com relação à beleza. No meu tempo de colégio, de aula, o padrão de beleza era a professora na sala de aula, não era assim? Acredito que alguns pais também eram. O jeito que a professora falava, como ela se vestia, como ela dava aula. E hoje, o padrão de beleza é ditado praticamente pela mídia. Nós sofremos um bullying virtual, não é verdade? Com relação a creme que você usa para o cabelo, determinada roupa, determinado celular, determinado carro que você tem. Estou errado? As propagandas que a gente vê. A gente tem, em média, de 3.000 propagandas que nós recebemos. Deixa eu citar algumas que eu peguei até pela internet, para acompanhar bem. Teve uma propaganda de um garotinho que ele tinha a maior vergonha do pai quando ele chegava na frente do colégio. Eu falei, não pai, me deixa uma quadra antes. Melhor ainda, pai, deixa umas quadras antes. O carro que ele tinha não era tão da moda. Mas depois que o pai trocou de carro, por favor, me deixa bem na frente do colégio, para todos verem o carro que você comprou. Outra, até um tempo atrás tinha uma propaganda, eu não lembro a marca do veículo. O rapaz estava numa autoestrada, teve problema no carro, provavelmente por falta de gasolina, esperando um outro motorista solidário para acompanhar até o próximo posto. Foi ele acompanhando naquele carro, ele sentindo o ar-condicionado, o silêncio, o som ambiente do carro. Chegou até o posto, colocou gasolina no galãozinho, fez toda aquela viagem de volta. Realmente ele fez um bom uso da gasolina, ele jogou a gasolina em cima do carro e tacou fogo. Tudo bem, a gente sabe que carro velho às vezes é complicado, mas ele imaginou que todo aquele padrão, todo aquele conforto, ele tinha que ter aquele determinado carro. Será que a gente precisa ser assim hoje? Ser consumista? E os nossos filhos? Se nós, com toda essa bagagem, toda essa experiência que a gente tem, a gente observa isso, será que os nossos filhos conseguem ter isso? Deixa eu compartilhar outros dados com vocês. A depressão será a doença mais comum no mundo e a principal causa de afastamento do trabalho. Em 2020, a depressão será a segunda causa de afastamento do trabalho, perdendo apenas para as doenças do coração. Hoje, 30% dos brasileiros têm depressão. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Olhem para a pessoa à sua direita. Olhem para a pessoa à sua esquerda. Em 10 anos, 50% da população mundial terá algum tipo de depressão. Quem será? Pessoa à sua direita ou pessoa à sua esquerda? Quem? Preocupante, né? E se fosse o nosso filho sentado na sua? O consumo de álcool por adolescentes de 12 a 17 anos atinge 54% dos entrevistados. Desses, 7% já apresentam dependência. Em uma festa, que é o índice maior, 44% com amigos, 23%, mercado, em casa, comprado por outros, vendedor de rua, automóvel. Muitas vezes o jovem tem acesso ao álcool ou drogas para ser aceito por um grupo. Não é verdade? Você pode fazer parte do nosso grupo, sim, mas você já participou, você já fez uso? Por que a gente não pode fortalecer o eu, que ele seja autor da sua própria história, que ele tenha personalidade para eu posso fazer parte desse grupo, mas eu não tenho que provar nada para ninguém.
A escola da inteligência, junto com a escola do seu filho, você pai. A gente quer que os nossos jovens enfrentem esses desafios, vamos preparados para isso, para serem autores da própria história, para ter relações saudáveis e uma vida melhor. É isso que nós propomos, é isso que nós queremos. Nós estamos diante da geração mais frágil de todos os tempos. 27% dos adolescentes sentem-se deprimidos com frequência. Engraçado, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem mais parques temáticos, jogos eletrônicos, a internet à disposição, a gente consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, mas às vezes a gente não consegue falar com o nosso vizinho, nosso colega de sala. Tenho observado às vezes intervalo de colégios, ou na própria saída, os jovens naqueles grupos. Então, normalmente a gente imaginava os jovens conversando, mas hoje não, eles ficam conversando, mas não é entre eles, trocando mensagens com outras pessoas, não é verdade? Eu, uma vez, saindo com um colega de trabalho, a gente estava se deslocando para uma outra palestra, e de repente eu noto no meu celular uma mensagem. Meu próprio colega me passando uma mensagem para fazer uma pergunta. Eu falei para ele: você está louco? Eu estou do teu lado, fala comigo. Eu falei: desculpa, eu esqueci. Eu estou tão habituado a usar o celular que eu esqueci. E como nós faremos isso? Estimular as funções mais importantes da inteligência dos alunos. Pensar antes de reagir, colocar-se no lugar dos outros, trabalhar perdas e frustrações, libertar a criatividade, formar pensadores, proteger a emoção, gerenciar pensamentos, consolidar a autoestima, desenvolver a consciência crítica, elaborar sonhos, projetos de vida, adquirir resiliências intempéries sociais, contemplar o belo. Vocês têm um lindo cartão postal aqui, né? Vocês contemplam o belo? Conseguem de vez em quando parar? Eu acho que vocês têm mais facilidade. O litoral de vocês aqui é fantástico. Só que de vez em quando a gente desliga tudo e fala: poxa, hoje eu quero contemplar a lua, contemplar esse mar, contemplar a natureza. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente dedica esse tempo também aos nossos filhos? Perseverança, honestidade, espírito empreendedor, disciplina, liderança, solidariedade, capacidade de recomeçar, educação para o trânsito. Como é que é o trânsito de Florianópolis? Como que é o trânsito de Florianópolis na temporada? Quanto tempo leva a travessia da ponte aqui? Depende. Depende do dia, depende da hora. E como anda a nossa educação no trânsito? Os motoristas aqui são mais educados ou não? Lá em Curitiba a gente tem problema com isso. Lá está realmente complicado. Tem aquele motorista que de repente nem dá o sinal, ele só entra na frente e a gente já começa a chamar de picotoco, porque não consegue dar sinal. E a gente já gesticula, já dá sinal de luz, e assim já começa uma tragédia. Que exemplo que a gente dá para os nossos filhos com relação a isso? Eu confesso, já fui um pouco mal educado. Eu comecei a ser um pouquinho mais educado quando eu trabalhei numa outra empresa e me deram um carro adesivado. Eu falei: não, gente, eu tenho que ser mais educado, senão eles vão pensar o que de mim? Ligue como estou dirigindo, né? Não, nunca mais. É tão fácil, eu tive que ter uma regra para ser educado, mas eles não precisam disso. Fornecer ferramentas para trabalhar o desenvolvimento emocional, a insegurança, a ansiedade, a agressividade, sentimento de culpa, falta de transparência, prevenção ao uso de drogas, educação para o consumo, colaborar com a prevenção de transtornos emocionais, como a depressão, fobias, anorexia e transtornos de conduta. Não é deixar de ter medo, é não ser dominado pelo medo. E trabalhar também as relações interpessoais no mercado de trabalho. Promover o debate de ideias, estimular o diálogo, educação para a paz,
trabalham em equipe. Quem é que é empresário?